Olá, aqui quem fala é Lemar Júnior da Eximiacu e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a nova versão do C Sharp, o C Sharp 9. Quando a gente começa a considerar uma nova linguagem, ou pelo menos uma nova versão de uma linguagem, uma das melhores formas, eu penso, de entender as features dessa linguagem, nova linguagem, enfim, é comparando a forma como nós passaremos a escrever código adotando essa novidade versus a forma como escrevemos código hoje em dia. Apenas como ponto de partida, vamos considerar, por exemplo, a escrita de uma DTO. Se você programa com C Sharp, provavelmente a forma como você escreve uma DTO hoje no C Sharp 8 é definindo uma classe. Essa classe tem propriedades com os dados que você quer armazenar. Aqui no caso tem a propriedade first name, last name. Cada uma dessas propriedades, elas geralmente são somente leitura, essa é uma das implementações comuns, ou seja, você só tem o get, mas não tem o set, e também tem aqui um construtor específico, onde cada parâmetro, argumento desse construtor corresponde a uma dessas propriedades. Para quê? Para que você faça a inicialização. Depois, a classe acaba ficando somente leitura. Aqui é interessante perceber que nesse construtor especificamente eu já estou utilizando uma novidade do C Sharp 8, que é a sintaxe usando tuplas, ou seja, eu estou fazendo atribuição para as duas propriedades a partir de uma tupla criada a partir dos dois argumentos. Uma outra coisa muito comum que se faz hoje também com C Sharp 8 é fazer uma sobreposição, uma substituição do método equals por uma versão especializada. A implementação padrão de .NET para equals compara se a instância, compara as instâncias, na verdade. Se você tem instâncias diferentes de um objeto, mesmo que elas tenham os mesmos dados, a implementação padrão de .NET diz que essas duas instâncias são diferentes. Quando a gente está trabalhando com DTOs, é muito comum que a gente queira comparar o valor das propriedades, mais ou menos como aconteceria quando a gente está implementando uma estrutura. Bom, outra característica comum, também bastante frequente, quando a gente está implementando DTOs no .NET, é costumeiro, não é tão frequente, mas acontece, aparece sim com alguma frequência, se implementar alguns métodos auxiliares, né, para facilitar a criação de novas instâncias a partir de pequenas modificações, modificações em uma ou outra propriedade. Então você cria uma nova instância onde você copia todos os valores das outras propriedades para essa nova instância, modificando apenas o valor de um parâmetro. Essa aqui é uma implementação, então, bastante comum. É algo que os programadores em .NET estão geralmente habituados a fazer muitas vezes. Qual o problema dessa implementação? O problema dessa implementação é que ela demanda seguramente alguns testes, né? Nós temos que implementar alguns testes de unidade, primeiro para o construtor, para saber se as atribuições estão sendo feitas para as propriedades corretas. Nós também temos que fazer pelo menos dois testes para o método equals, para verificar se eventualmente passando uma classe com uma instância dessa classe com valores iguais de propriedade, se ele vai dar ok, e se por acaso você testar com valores diferentes, se ele vai dizer que são, enfim, instâncias diferentes. Então a gente tem que escrever pelo menos dois, três testes aqui, mais um teste para a gente verificar se esse método helper está funcionando ou não, outro teste para o segundo método helper, e, enfim, o número de testes acaba aumentando bastante. É bastante código sendo escrito para algo relativamente simples. Aqui em cima está a forma como nós utilizamos, né, no método main, a forma como nós utilizamos essa construção, esse DTO. Normalmente você cria com o construtor passando os valores por parâmetro e tudo resolvido. Enfim, essa é a forma como nós implementamos uma DTO hoje no C Sharp 8. Quais são as novidades do C Sharp 9 e no que isso está mudando? Bom, tem uma bancada de coisas novas. Vamos começar com algumas observações simples. Aqui está o código que nós podemos escrever com C Sharp 9 inicialmente. A primeira mudança que a gente vai perceber aqui é que eu não tenho mais a presença de um construtor. Por quê? Porque agora nas propriedades, além do acesso via GET, eu tenho esse acesso novo, que é esse acesso init. Esse acesso init é para inicialização, ou seja, ele vai permitir que você sete um valor para a propriedade durante a inicialização e depois não pode mais, é um set de uma vez só, é o set da inicialização.
Isso permite que eu não precise mais do construtor e eu posso até utilizar também uma nova sintaxe, um outro recurso novo do C# 9, que é essa expressão nova de construção, esse new novo. Esse new que eu costumo chamar aqui de um var ao contrário, né? Porque agora nós podemos especificar o tipo durante a declaração de uma variável, e se nós especificarmos o tipo na declaração da variável, no método new nós não precisamos mais especificar qual é a classe. No lugar do construtor, eu uso aquela sintaxe de inicialização que está disponível desde sempre, só que agora é possível, né, em função desse recurso, desse novo acesso à propriedade que é o método init, o acesso via init para a propriedade. Outra novidade interessante que a gente também pode observar aqui é que nós temos agora essa outra expressão, que é essa expressão with. Essa expressão with, especificamente, ela permite que a gente implemente aquela mesma ideia daqueles métodos auxiliares de criar novas instâncias de uma classe, modificando apenas o valor de uma das propriedades e mantendo todos os outros valores idênticos. Isso aqui agora veio para dentro da linguagem. Outro ponto importante que a gente pode perceber aqui é que eu tirei fora a implementação de equals. Eu não preciso mais implementar equals. Por que eu não preciso implementar equals? Porque eu tenho esse novo modificador para a classe, esse modificador data. Esse modificador data, ele está dizendo para mim o quê? Ele está dizendo que essa classe é uma classe que objetiva ser um registro de dados e, basicamente, ela substitui a implementação que nós tínhamos antes com o equals, a implementação padrão de equals de object, por uma implementação que vai comparar o valor das propriedades, mais ou menos da mesma forma como nós implementamos aqui em cima. Ou seja, esse modificador data acaba fazendo com que o compilador de C# escreva esse código para a gente. Se você acha que parou por aí, seguramente não parou. Por quê? Porque, como você deve ter notado, desapareceu aqui de cima o método main. Isso é meio controverso, certo? Mas a partir de agora, a Microsoft está passando a permitir, a partir do C# 9, é possível que a gente escreva o que o time da Microsoft de linguagem chama de top-level programs, ou seja, programas que não têm mais esse método main e não é mais necessário, e esse código passa a ser executável rapidamente, né? Ele passa a ser executável sem a definição desse método main. O parâmetro args, aquele que a gente está acostumado com o método main, ele continua disponível aqui, só que agora de forma implícita. Se eu usasse args aqui nesse código, esse código continuaria funcionando. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é com relação ao tamanho da implementação, principalmente da classe fullName. Enquanto aqui em cima eu tenho, sei lá, pelo menos muitas linhas, né? Muitas linhas de implementação. Agora, no C# 9, com os novos recursos, a inicialização, o modificador data, eu tenho como escrever a mesma coisa, ter o mesmo benefício que eu tenho, que eu tinha na implementação que eu mostrei com o C# 8, com 4 linhas de código no C# 9. O principal ganho, além de ter que digitar menos código, é que consequentemente também reduziu muito a demanda por testes nesse código aqui. Por quê? Porque o construtor não é mais necessário, porque eu consigo utilizar esses assessores de inicialização e esses métodos, o if que eu tinha antes também não são mais necessários porque estão implementados dentro da linguagem. Ou seja, eu tenho muito menos código escrito e muito menos demanda de testes também. Esse aqui seria um jeito bacana da gente. Poxa, essa implementação já parece muito interessante. A Microsoft parece que mandou muito bem aqui, mas ela não parou por aí. Na verdade, a especificação do C# 9 prevê um outro conceito, um conceito novo que eu estou mostrando aqui agora, que é o conceito desses positional records. A ideia dos positional records, a sintaxe aqui pode parecer um pouco estranha, mas é quase como se eu estivesse colocando na declaração da classe uma lista de parâmetros, mais ou menos como se eu estivesse definindo os parâmetros do construtor. Cada argumento que eu estou listando aqui na definição desse positional record, cada argumento corresponde ao nome de uma propriedade que eu quero manter. Na prática, essa linha aqui entrega quase a mesma coisa que essa implementação aqui. Ou seja, eu reduzi a necessidade de escrever as propriedades explicitamente, porque eu estou definindo elas como argumentos na definição do meu positional record. O interessante é que, em termos de funcionalidade, essa linha sozinha aqui faz exatamente a mesma coisa
Claro que com uma implementação provavelmente muito mais otimizada do que a gente forneceu, do que essa que a gente está entregando hoje com o C Sharp 8. É essa a grande novidade no C Sharp 9. Agora, com a construção de um DTO simples, como o que eu estou fazendo aqui, acontece agora em uma única e simples linha. Bacana, né? Pois é, eu também achei bastante. O único problema, se é que nós podemos chamar assim, dessa nova implementação é que não parece tanto C Sharp, não é mesmo? Cadê o main? Cadê as classes? Tudo parece muito estranho ainda. Mas, como eu disse, os benefícios são enormes. A gente está escrevendo muito menos código e tem muito menos código por testar. Mas a curva de aprendizado para C Sharp está crescendo. Pois é, não tem almoço grátis, não é mesmo? Bom, isso que você acabou de assistir é a primeiríssima edição dos Drops da Eximia Co, agora em formato de vídeo, para discutir exatamente temas técnicos que apresentam códigos como esse. Se você acompanha nosso trabalho, você sabe que os Drops da Eximia Co também estão disponíveis em podcast, mas geralmente para temas que não demandam código, temas mais associados à estratégia e pensamento de negócio. Esse vídeo especificamente está baseado na publicação intitulada C Sharp 9 está muito mais expressiva, dispensando categorias inteiras de teste de unidade. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Vamos continuar publicando muito mais conteúdos como esse aqui nesse canal. Continue acessando os sites da Eximia. Se você não conhece, fica o convite para que você conheça. Lá estão todas as nossas publicações e ouça também o nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.